Coloca para mim aí 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 6. Primeira Samuel, capítulo 8, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto eles dizem, pois não te tem rejeitado. Deus está dizendo: eles não te rejeitaram a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre eles, para eu não reinar sobre eles. Vamos orar. Amado e querido Deus e Pai, lemos a tua doce e santa palavra, Senhor. Nos ajuda a entendê-la. Nos ajuda, meu Pai, a entendermos o que o Senhor tem para nós. E toda barreira espiritual, todo impedimento, caia por terra em nome de Jesus. Fala, não apenas aos ouvidos, mas fala ao coração da tua igreja. É o que anela meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que quando Deus tira o povo do Egito, Ele usa uma pessoa. Ele usa uma pessoa chamada Moisés. E aí Deus dá uma direção para Moisés de como deveria ser a vida daquelas pessoas. E em momento algum Deus disse assim: olha, vocês vão ter um rei na terra. Porque sempre Deus quis ser o quê? O rei soberano daquele povo. Então, até o primeiro rei, agora aqui, que se chama Saul, você lembra da história dos juízes, profetas, eram homens que eram orientados por Deus e davam a direção para o povo. Então, quem mandava era Deus. Então a pessoa pegava a direção de Deus e passava para as pessoas. Mas aí, na época de Samuel, eles começaram a ver que Samuel já estava mais velho. E olha como funciona o povo. E percebendo o povo que os filhos de Samuel não tinham interesse, começaram a clamar por um rei. Você sabe que um dos maiores problemas hoje de grandes empresários, sabe qual é? Sucessão. Não tem para quem deixar. Não tem pessoas que estão ali prontas. A igreja é mal. Se eu parar hoje, fecha a igreja. Não tem sucessão. Não tem gente pronta para trabalhar, para fazer. É difícil. Você está entendendo, sim ou não? Então, o seu filho, você tem que pensar assim: ele tem que ser uma bênção para me suceder no meu comércio, na minha loja, no meu trabalho, no ministério. Tem que continuar. Você vê por Abraão, Isaac e Jacó. Você percebe na vida desses três patriarcas diferenças. Abraão é conhecido como pai do que mesmo? Da fé. Por que ele foi o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a crer de uma forma tão violenta, que quando Deus pediu para ele aquilo que ele mais amava aqui na terra, ele não pensou duas vezes. Abraão, ele não foi consultar a esposa Sara e perguntar para ela: olha, o que você acha? Deus falou comigo e pediu isso. Ele não perguntou para ninguém. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Não importava o preço. Porque quando Deus reina dentro de você, quando Deus está acima de tudo, acima dos filhos, acima de casamento, acima de qualquer coisa, você ouve a Deus e obedece. Você não tem medo de perder. Repita comigo: quem está em Deus, só quem está vivo agora diga: quem está em Deus não tem medo
de perder? Porque não perde. Se Deus tira alguma coisa de você, é para o teu benefício, não é para te atrapalhar. Como eu já disse aqui, repetindo, doutora Edneia, uma grande missionária e pregadora, uma mulher de Deus, fazendo a obra, o marido morre, nova. Aí tem 2 filhas. Passa um tempo, uma filha morre. E na hora ela não entendeu. Sem marido, viúva, morre a filha, o que eu vou fazer? Mas ela começou a buscar a Deus. E Deus falou: eles não morreram à toa, eu recolhi para que você possa fazer a obra do jeito que é para ser feita. O teu marido ia te atrapalhar, tua filha ia atrapalhar. Fique tranquila, porque se uma pessoa viver um dia aqui e for para a glória, já valeu a pena. É melhor viver um dia aqui na terra e ir para o céu, do que 100 anos e ir para o inferno. É ou não é? Então quando você entende que tudo é para a glória de Deus, essa pastora, por exemplo, essa missionária entendeu isso, e faz não alguma diferença, faz toda a diferença. E irmãos, Deus, Ele está procurando homens e mulheres que estejam disponíveis para obedecer a sua voz. Então Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão. Aí quando você vê Abraão obedecendo, ele tem o filho Isaac. Aí você olha para Isaac, Isaac vai num lugar, e a terra entra num período de seca, num período de miséria. E também Isaac pede, lembra do seu pai, fala assim: não, eu não posso. Todo mundo estava descendo para o Egito, e ele estava numa terra chamada Gerar, e ali estava tudo muito seco, muito árido. E ele falou: vou fazer o que todo mundo está fazendo. Mas antes disso ele consultou quem? Deus. Aí Deus falou: todo mundo está indo para lá, mas você vai ficar aqui. Mas Deus, fique aqui, plante aqui, que você vai ver. Os olhos de Isaac olhavam para uma terra seca, mas os olhos de Deus via onde estavam os veios de água passando. O que você não está vendo, Deus está vendo. Você vê o superficial, Deus vê o profundo. Deus sonda o profundo. Assim como Deus usou o próprio Samuel para dizer assim, lá no capítulo 6, 2 Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o profundo, eu vejo o coração. Então Deus não vê a aparência da circunstância, Deus vê o que está por detrás, estava embaixo. E aí ele foi, limpou poços, cavou poços, e naquele mesmo ano, não foi? Demorou, não. Ele trabalhou, plantou, limpou, cavou poço, creu, todo mundo indo embora. Todo mundo acho que passava e falava assim: mas meu Deus, esse é retardado, esse é louco, para que isso? Aqui não vai dar nada. Pode ter muita gente que passa e olha para você assim: não vai dar nada, esse não vai ser ninguém, essa não vai ser, esse pinguço, esse charlatão, essa mentirosa, não vai ser nada. Não vai ser nada porque eles não vê o profundo, mas Deus vê. E todo mundo passava e tirava sarro de Isaac. Mas Isaac ouviu uma voz que as outras pessoas não ouviram. Sabe a voz de quem? De Deus. Quando você ouve a voz de Deus, é clara, você não se importa com o que os outros estão pensando ou achando, você vai de cabeça. E aí ele foi, cavou, e a Bíblia diz: naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. E é interessante que Abraão, pai da fé, tem um filho também que obedeceu a Deus. Porém, você sabe mais ou menos só isso de Isaac. Não tem mais outros feitos, é muito pouco. Então Isaac já diminuiu o nível de fé. Aí ele tem um filho, Jacó. Aí Jacó, você já vê que quando ele sai de casa, ele já mente para o pai, ele já engana o irmão, ele já está na mentira. Você já vê que já não foi passado 3 gerações apenas, já não foi passado aquele espírito de obediência, aquele espírito de fé do vô. Ele conhecia o Deus do avô dele, porque o pai sentava e conversava, falava: olha o seu vô era assim, 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 assim. E contava a história do avô. Tem muita gente que é assim: a sua avó orou para você estar aqui hoje, mas o seu pai não ora mais por você. E você, será que vai orar pelo seu filho? Há uma tendência dessa geração ser pior ainda, porque uma geração funciona assim: Abraão orava a Deus, Isaac pedia oração para o pai, e agora Jacó não ora mais.
E é o que está acontecendo hoje. Eu, por exemplo, sou um fruto do joelho de oração da minha mãe. Mas se eu não orar pelos meus sobrinhos ou filhos, se Deus me der, e não clamar e pedir misericórdia, eles não continuarão aquilo que nós começamos pela oração da minha mãe. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu não apenas fiquei na teoria, eu assumi a responsabilidade de estar do lado dela, desde pequenininho, irmãos. Meu pai ia trabalhar e ela pegava ônibus, tinha 5 anos de idade, 6 anos. Ela falava, você era meu companheirinho. Subia naquele ônibus, eu lembro disso. Ela com a bolsinha ali em São Paulo, e a gente ia para a igreja de ônibus, voltava de ônibus. Ela pregava, orava para as pessoas até tarde. Às vezes Deus era bom, dava uma carona, algum irmão dava uma carona para a gente, um Fusca com 10, 12 pessoas. Mas a gente ficava feliz, né? Foi difícil. Minha mãe nunca reclamou. Minha mãe deixava os meus irmãos em casa, Samuel e João Paulo, fica aí. Às vezes está com febre, às vezes estava meio doentinho. Você acha que minha mãe ficava paparicando a gente? Fala, não, fica aí, Jesus vai cuidar, eu vou fazer a obra. Nós nunca fomos pedra de tropeço na vida da minha mãe. Minha mãe nunca se preocupou, nós chegando lá com fome. Quantas vezes isso, irmão? A gente com fome. Mãe, tem almoço? Não tem, estou orando. Mamãe, 2 horas, 3 horas. E se sair ainda um mexidinho? Quem já comeu mexidinho? Aquela mistura gostosa, um ovo, fritava uns 2, 3 ovinhos, um pedacinho de bacon. Ai meu Deus, aquela coisa, uma farinhazinha para render. Você pensa que era comer carne todo dia, que nem você come hoje? Você já come, além de tudo, você vai numa boutique de carne. Boutique? Eu não entrava nem em boutique de roupa, imagina em boutique de carne. Irmãos, de 20 anos para cá mudou demais as coisas. Muita facilidade. Mas quanto mais fácil, mais fraco a pessoa fica. Vou dizer de novo. Quanto mais fácil, mais fraco. Quanto mais difícil, mais forte. É a mesma coisa de uma academia de musculação. Quanto mais fácil o exercício, menos resultado. Quanto mais difícil o exercício, mais resultado. Você tem que se esforçar, você tem que se empenhar. Não é eu que tenho que me esforçar por você, é você que tem que tomar uma decisão de se esforçar para Deus, aprender, orar, buscar. Porque senão você será um filho como os filhos de Samuel. Vão olhar para você e falar, não, teu pai tudo bem, mas você não dá. Não dá para aceitar você. Tua mãe tudo bem, foi uma boa pessoa, mas você não dá. Eu conheço pessoas que tinham coisas grandes, entregou na mão do filho coisas grandes, faturamento altíssimo, entregou na mão do filho, não deu um ano, quebrou, faliu tudo. Por quê? Porque são pessoas que não foram direcionadas, pessoas que também não tomaram uma posição. Se você não toma uma posição, alguém toma uma posição por você. Alguém pega aquilo que era para você ter e fazer. Você quer fazer a diferença, amém? Então, nós temos aqui o problema de Samuel. E também o povo tinha um problema sério, que é o que muitos de nós temos. O povo agora começa a clamar e a pedir um rei. Eles não tinham um rei, eles tinham juízes, eles tinham profetas, que quando tinha algum problema, orava a Deus. Você viu o texto aí? Volta o texto de Samuel para mim, hein? O povo então começou a clamar para Samuel um rei. Antes de Samuel tomar qualquer decisão, o que ele fez? No versículo 6. E Samuel fez o quê? Versículo 6 aí. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei. Então Samuel não queria fazer isso. Mas é interessante que a visão, a direção de Samuel era a mesma direção de Deus. Deus não queria que eles ungissem um rei homem, não. Dá-nos um rei para que nos julgue. Então Samuel fez o que para tomar uma decisão? O que? Não ouvi. E por que você não ora antes de tomar decisões importantes na sua vida? Você tem medo do que Deus vai falar? A vontade de Samuel aqui qual era? De ungir um rei ou não? Não. Mas Samuel falou, não é a minha vontade que vai prevalecer. Eu não vou falar para o povo, não, é os meus filhos que vão ficar no lugar. Ai, meu queridinho, não tem essa coisa com Deus não. Ninguém vai ficar, ele vai orar a Deus, porque ele entendeu o que Jesus ensinou para mim e para você, no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Ele tem que reinar. E seja feita o quê?
Você ora, reza isso, mas você não vive isso. Você quer a sua vontade. Não, eu olhei, gostei, eu quero, eu vou, eu pego, eu faço. Aí da zebra, sabe o que você faz? Culpa Deus. Por que não deu certo? Por que meu casamento está desgraçado? Por que minha empresa quebrou? Por que eu estou devendo? Mas você perguntou para Deus antes? Não. Você, saúde, filho. Deus te abençoe, viu? Muita saúde, muito sério. Então, irmãos, entenda isso. Nós precisamos sair daqui aprendendo uma coisa só: aprender a consultar a Deus. Repita comigo: consultar a Deus. Tem gente que consulta cartomante, tem gente que consulta vidente, tem gente que consulta pessoas que invocam mortos. Morre alguém da família, ele vai lá numa mesa espírita. Será que meu filho está aqui? Será que a minha mãe está aqui? Aí vem lá um demônio mentiroso, fala igual, mexe igual, fala o seu apelido. Aí a pessoa chora: ai meu filho. Aí eu falo: não, fique tranquilo que eu estou bem. Está bem com o capeta lá às vezes. Porque quem morreu não volta, irmãos. Está na palavra, e Deus não volta atrás da palavra dele. Não volta. É o espírito que estava na pessoa, que saiu, está procurando alguém da família. E se a família der brecha, sabe o que ele faz? Entra. Você já viu? Talvez é coisa da minha cabeça, mas eu sou pastor há pouco tempo, 23 anos vai fazer. Você já viu mulheres dizendo assim, ou até homens dizendo: eu nunca vou ser igual a minha mãe. Passa uns anos, se olha para ela, está igualzinha a mãe. Quantos camaradas, eu pergunto, eu oro, tem vício de bebida, de tantas outras coisas, vício de pornografia, vícios de prostituição, sai com várias mulheres. E aí eu pergunto: como que era seu pai? Meu pai só vivia na zona. Meu pai batia na minha mãe e era pinga todo dia. Odeio isso, mas daqui a pouco ele está grosseiro com a esposa, ele está traindo a esposa, ele está fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia. Aquilo que é abominável ele está fazendo, e ele não percebe. O que ele não percebe? O que nós sabemos, que espíritos, o corpo morre, o espírito não pode usar mais aquele corpo, então ele vai procurar alguém da família. Aí ele entra na pessoa e faz a pessoa com o mesmo vício, com a mesma coisa, desgraça a vida da pessoa. Mas se você é mulher de Deus, é homem de Deus, a maldição que estava no teu pai não pega em você. Porque quando o Espírito vem, ele vê o fogão lá do Espírito Santo, ele vê Deus dentro de você. O poder do Espírito Santo está dentro de você. Então ele vai tentar de todo jeito, ele vai tentar arrombar a porta de todo jeito, mas não vai conseguir, porque está blindado pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso ou não? Então consultar a Deus é muito importante, gente. E aí Samuel consulta a Deus, e por incrível que pareça, Deus falou ao contrário da vontade de Samuel. Deus falou para Samuel: Samuel, versículo 7, faz o que eles querem. Se eles estão querendo, faça. Olha, isso aqui é uma coisa terrível, irmãos. Aqui eu aprendo uma coisa com Deus. Você quer casar com essa pessoa errada? Você quer se prostituir? Você quer beber? Você quer fumar? Você quer? Tudo bem, pode ir. Deus não amarrou uma corda no seu pé, ele não brinca com você. Ele mostra: esse caminho é caminho de morte. Eis que coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Aí dá a dica ainda: escolhe, pois, a vida e verás. Ele não escolhe por você. Repita comigo: Deus não escolhe por mim. Então a teologia calvinista, para quem gosta de teologia, é totalmente equivocada, de que Deus te escolheu para ser salvo, ou salvo agora, salvo para todo sempre. Não, eu fiz seminário presbiteriano que pregava isso, mas eu nunca concordei com isso. Porque se fosse assim, não precisa pregar: Deus escolheu aquele lá, já está salvo, pronto, fala o que você quiser, está salvo. Mentira do diabo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você sair do caminho, você entra no caminho da perdição. Só tem um caminho, e nós temos que entender que esse caminho é apertado, esse caminho é difícil. E a Bíblia diz: não são muita gente que entra, são poucos. Foi Jesus que disse: a maioria vai entrar pelo caminho largo, espaçoso, fácil. Então Deus não, já aprendo uma coisa aqui, para nós já caminharmos para o encerramento. Deus não faz a minha vontade. Nunca você vai conseguir mudar o que Deus pensa. Tem gente que ora, jejum e pensa assim: não, quero que Deus mude a opinião dele.
Não, eu quero, nossa, esse menino é tão bonito, Senhor, dá ele para mim. A pessoa faz uma macumba gospel. Estou falando sério. Tem umas mulheres tão desesperadas, estão fazendo macumba gospel. Pastor, ora para me casar. Pastor, mas você já deu alguém visto? Tem. Mas ele é o quê? Ele é maconheiro, ele não tem religião, mas é um menino tão bom. Tua família tem um cascaio, vai dar certo, pastor. Ora para dar certo. Pastor, já estou até jejuando. Está fazendo macumba gospel, né? O rapaz, coitado. Jejuando, orando, clamando a Deus, chorando. Aí Deus olha aquilo, fala, mas não é para você, filha. Como um pai fala para a filha, não é para você. Mas a filha, mas eu quero. Aí Deus fala, tá bom, filho, você quer? Casa. Aí depois apanha em casa, é traída, machucada. Sabe para onde ele corre depois? Ela corre depois. Por que o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor é culpado, Deus. Como pode a minha vida estar assim, meu pai? E aí briga com quem? Ela não briga com ela mesma. Ela não assume a bronca, a responsabilidade do seu pecado. Ela vai em Deus. Tem muita gente revoltada com Deus. Deus não tem nada a ver com as suas atrapalhadas, porque Deus sempre vai dar o caminho certo, tanto para você como para mim. Você está entendendo isso ou não? Então, você tem que seguir o quê? O que a palavra diz. Espera no Senhor, confia nele, ele tudo. Então quando eu vejo isso aqui, e a gente tem que aprender o porquê que o povo queria um rei. Porque eles disseram assim, olha, ao nosso redor todos têm um rei. O povo pagão tem um rei, e nós queremos imitar eles. Pelo amor de Deus. Deus olhou para um povo que foi chamado de cabeça, e está vendo o povo sendo cauda, sendo influenciado pelos outros. Cabeça é o quê? É aquele que influencia. A minha mão mexe, porque minha cabeça deu uma ordem para minha mão mexer. Todo o meu corpo é influenciado pelo cabeça. Você não entendeu ainda, vou dizer de novo. Todo o meu corpo é influenciado pela... Quem que é o cabeça? Cristo. Está entendendo? Então quando Cristo... Você já ouviu o Paulo dizendo assim, olha... Agora, a nossa mente é a mente do Senhor Jesus. O que é a mente? A mente, se você for no dicionário comum, que é a sede das emoções, a alma, vai falar, se você procurar no dicionário comum lá, a palavra espírito, vai estar escrito lá, corpo imaterial. Espírito. Então, eu quero que a gente entenda uma coisa aqui. Porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai atingir a sua forma de pensar. As suas decisões serão assertivas, porque o Espírito Santo, ele vai te dar a direção, ele vai apontar sempre para Jesus. O Espírito Santo vai dar o caminho para você. Então quando você se enche do Espírito Santo, os seus pensamentos começam a ser os pensamentos de Deus. Porque Jesus é Deus. E quando Jesus estava aqui, ele dizia, Senhor, quando ele estava ali no Getsemane, ou Getsemane, ele fez aquela oração, Senhor Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmão, não é fácil fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus dói mais. A vontade de Deus faz você chorar. Você chora agora, mas toda lágrima de tristeza está sendo um instrumento para regar a semente da tua vitória. Então quando a gente começa a entender que o Espírito Santo ele age na nossa mente de forma poderosa, às vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Bem, nós precisamos entender que a pessoa cheia do Espírito Santo não é que faz barulho na igreja, não é o que dá cambalhota na igreja, não é o que grita. Não, a pessoa cheia de Espírito Santo é aquela que quando você olha para a vida dela, as decisões dela são baseadas na vontade de Deus. Está entendendo? Às vezes ele está quietinho aí, mas ele está muito mais cheio de Espírito Santo do que aquele que está rodopiando, pulando, aparecendo. É carne. Tem gente que quer mostrar que é espiritual. Você que é espiritual não precisa provar para a igreja nem para ninguém que você é espiritual. Precisa não me ver pregando aqui no meio da pregação, ficar falando em mistério, língua estranha. Não precisa disso, não vai entender o que eu estou falando.
E por que muitos usam desse artifício? Para mostrar que é espiritual. Mas Paulo ensina, se você fala em línguas estranhas e não tem intérprete, ora em secreto no teu quarto fechado, porque você vai se auto-edificar. Você não edifica ninguém. Por isso é tolice você orar em línguas estranhas, que é batizado com o Espírito Santo, para as pessoas. Só se te tomar com poder, você falar e você mesmo interpretar, ou Deus colocar alguém ali para interpretar o que está falando. E daí, como era e ainda existe muito isso, quer dizer, muito não, existia muito, hoje muito pouco, realmente alguém falar e o Espírito Santo levantar alguém na igreja para interpretar o que Deus está querendo falar com a igreja. Isso é muito poderoso. Mas, irmãos, para a gente encerrar aqui, o povo então decidiu querer ter um rei terreno, alguém para julgar eles como um rei, taxá-los. E aí Deus fala para Samuel: não tem problema, é isso que eles querem? Eles querem casar com isso? Eles tomaram essa decisão? Eu não vou impedir, Samuel, pode deixar. E aí eles escolheram um rei, que foi Saul. Deus falou: unge ele. Ungiu, veio o Espírito Santo sobre Saul. Mas foi, irmão, você sabe como foi, né? Foi fraco. Começou bem demais Saul, mas terminou mal demais. Porque Deus nunca quis um rei. Deus sempre quis reinar sobre o povo de Israel, o povo dele. Vamos voltar aqui para entender. Então o povo de Deus é o povo chamado cabeça, não cauda. Então o povo, ao invés deles influenciarem os outros povos, eles olharam para os outros povos e disseram: não, nós queremos o que eles têm. E o que acontece hoje com o jovem da igreja, com a mulher da igreja, com o homem da igreja? Ele começa a pautar a vida dele pelos ímpios. A mulher vê o que a ímpia está colocando de roupa, ela põe. Ela vê o que o ímpio está fazendo, ele vai lá e faz. Você não está influenciando, você está sendo influenciado. O jovem vai lá, vê o camarada, virou um gibi, de tanto que estatuou, vai lá e vira um gibi também. Ele não consultou Deus. Ele não chegou e falou: Espírito Santo, te agrada eu fazer isso? Porque se agradar, ele vai falar: pode tatuar, tatua Jesus na testa aí. Só que ele nunca falou isso para mim. Eu nunca ouvi Deus falar: não, olha, eu gosto de tatuagem, hein? Se ele falou para não marcar o corpo, por que ele vai mudar a palavra dele? Não vai mudar, irmãos. Alguém tem uma marca de nascença aí? Eu tenho uma marca na minha perna, parece que era a marca da Angélica. Alguém é da época da Angélica? Quase ninguém, né? Você nem sabe quem que é a Angélica, mas tudo bem. Que hoje que é a esposa do Luciano Huck, né? Eu tenho uma marca de nascença. Tem alguém que tem marca de nascença aí? Você tem, pastor? Melhor nem falar onde é, cuidado. Então Deus quis que eu nascesse com essa marca. Uma verruga, uma pintinha, um negócio. Ele colocou em mim, não foi ninguém que colocou. Está lá. Ele quis me marcar desse jeito. Como se você tem algo especial. Ele marcou você. Então você não precisa das marcas do mundo. Você não precisa das coisas que vêm do mundo. Ah, o senhor é contra a tatuagem? Não sou nem contra nem a favor. Vai e pergunta para Deus. Deus vai responder para você. Ai, pastor, o senhor é muito duro. Eu duro? Eu não, eu quero que você seja como Abraão foi. Vai e faz. Ele vai lá e faz. Vai lá e não faz. Ele ia lá e não fazia. Vamos andar para onde? Não sei para onde que é. Só vai indo. Vai indo que na hora certa eu vou fazer um milagre na tua vida. Para onde que nós vamos? Para uma terra que você vai conquistar. Mas onde que é? Não interessa. Só me obedece. Sabe o que Abraão fez? Vou explicar para você em palavras simples. Ele assinou um contrato sem ler o contrato. Deus dá um contrato para ele e fala assim: assina aqui. Mas o que tem aqui? Não importa. Você vai confiar na minha palavra? Você confia no que eu tenho para você? Quem é louco aqui de assinar um contrato sem ler? Ó, chega uma pessoa aqui, ó, assina aqui, tem coisa boa aí para você. Mas que coisa boa é essa? Não, mais para frente você vai saber. Você faz isso? Não. Mas Abraão fez. E Deus honrou. Porque Deus honra não é você e eu. Deus honra a palavra dele. E quando você cumpre a palavra dele, a palavra se cumpre na sua vida. Amém? Voltando aqui para Samuel para encerrarmos. Samuel ora a Deus. Deus vê que o povo quer um rei de fora. Porque o povo foi influenciado. Não seja influenciado, seja a influência. Amém? Você tem que influenciar as pessoas, não as pessoas se influenciarem. Você está entendendo isso ou não? As pessoas vão para a faculdade, os jovens, faculdade, universidade, sai de lá tudo atrapalhado.
não bebia, bebe, não se prostituía, começa a prostituir, não usava maconha, cocaína, começa a usar. Por quê? Porque ele pega o ímpio. Não, eu tenho que fazer parte dessa tribo, eu tenho que ter amizade com essas pessoas. Aí a palavra diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então o que é ser cheio do Espírito Santo, para nós encerrarmos aqui? É você ter a mente de Deus, é você perceber que as tuas decisões estão juntas com as decisões de Deus. Isso realmente é ser cheio do Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, eu creio que você vai falar em línguas estranhas. Eu creio que é um fogo que vem na tua boca. Eu creio nisso. Isso é uma evidência. Mas o poder está aqui dentro, está na cabeça. Porque quando a tua cabeça está boa, cheia de Deus, as suas palavras são boas palavras, as suas decisões são importantes. Pega um texto para mim, para nós encerrarmos aqui. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mas você passa o dia inteiro pensando o quê? Como que eu vou pagar? Como que eu vou comprar? O que eu vou vender? Como que eu vou fazer? O meu trabalho, a minha empresa. Olha, eu tenho que estudar para passar no concurso. E tudo que você pensa o dia inteiro é correlacionado ao quê? A terra. Aí você pensa que está cheio de Espírito Santo, focando na terra. Vai para a igreja: Senhor, me prospera, dá dinheiro, quero vender mais, quero comprar mais, quero fazer mais. Terra. Aí o meu filho, a minha filha, terra. O meu carro, a minha empresa, o meu terreno, eu quero construir, eu quero vender, eu quero comprar apartamento. Terra. Porque você fica preocupado: como que eu vou fazer? Aí vem Deus e fala assim: não precisa nem se preocupar com isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai vir até você. A palavra diz, Deus não pode voltar atrás da palavra dele. Ele diz: e as bênçãos te alcançarão. Não diz que é você que alcança a bênção, é a bênção que te alcança. Por quê? Porque você está indo na linha, na direção de Deus. Então você vai ser o melhor profissional na área, o melhor engenheiro, a melhor dentista, o melhor médico. Vai ser o melhor, por quê? Espírito Santo que conhece tudo, que é a própria sabedoria, que é o poder criativo de Deus. O Espírito Santo, Deus deu uma ordem, o Espírito Santo pairava sobre a terra, e a terra era sem forma e vazia. E então o Espírito de Deus que pairava, pegou algo sem forma e vazia e criou tudo que você conhece. Se você pegar uma borboleta, tem não sei quantas mil tipos só de borboleta. Grande, pequena, colorida, pintada, diferente. Passarinho, sei lá quantos mil passarinhos tem. Tudo quanto é tipo de canto tem. Quem criou isso aí? Espírito Santo. Repita comigo: Espírito Santo. Diga de novo: Espírito Santo. E esse poder que ele teve de criar tudo isso, agora através do poder do sangue de Jesus, está dentro de você. Se esse Espírito tão poderoso está dentro de você, e você não entende o que é ele, você nunca vai poder assim aproveitar a potência, o poder, o dínamo do Espírito de Deus na sua vida. Se você não sabe quem ele é, se você não sabe do que ele é capaz, quando você entende isso, gente, você foca em Deus. Você não precisa se preocupar com o filho, porque quem vai cuidar? Deus. Se se preocupar se vai comprar casa, terreno, construir, não precisa. Por quê? Porque Deus já preparou. O Espírito Santo que está dentro de você vai colocar a pessoa certa, terreno certo, lugar certo, a venda, a compra, o contrato, tudo é com Deus. A sua parte é trabalhar, a sua parte é fazer o melhor e não se preocupar, porque você está preocupado com a terra, você está pensando nas coisas que são lá do versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo nosso Deus, com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Versículo 5, é violento isso aqui. Mortificai, pois, os vossos... Peraí, ele está dizendo no começo que a gente já está morto, sim ou não? Mas agora ele manda você mortificar. Não parece que está meio antagônico isso? No mundo espiritual você morre para o velho homem.
Porém, é você que decide. Se você vai se prostituir, você prostitui. Se você vai ver a pornografia, você vê. Mas quando você decide matar isso dentro de você, você fala: não, é duro, é duro. Você dá a cabeçada na parede, eu vou precisar fazer um boxe, eu vou dar um chute lá. Mas eu não vou pecar, eu decido não pecar. E quanto mais você luta contra o pecado, mais fácil fica de você não pecar mais. Porque o Espírito Santo vai entristecer você. Antes você nem quando estava no mundão você fazia tudo, não sentia nada. Mas agora parece que algo, ih, rapaz, não agradou a Deus. Isso aqui não agradou a Deus. Esse ambiente não agradou a Deus. É assim ou não é? Aí você já sai dali pedindo perdão, já faz uma oração. Senhor, tem misericórdia. É ou não é? Então olha só, mortificar. E mortificação é uma palavra que honestamente a gente nem ouve mais os pregadores falarem. E essa é a verdadeira pregação da cruz. Porque a pregação da cruz, a cruz é morte. Todo dia Deus quer matar algo dentro de você, para que algo novo em Deus cresça. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala aqui de uma coisa que dá na paulada na cabeça do jovem, né? Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento. É fácil viver uma vida assim? Mas não é de jeito nenhum. Só se tiver problema. Porque na adolescência jovem você tem o que? Os hormônios lá em cima. Você pega fogo, né? Fogo estranho, meu Deus. Mas, irmãos, se você morrer, filhinha, vivendo com o seu namorado como se fosse teu marido, você pode ser dizimista, pode ser bonita, pode ser bonito, pode estar 20 anos na igreja, vai para o inferno. Infelizmente. Eu gostaria que fosse diferente. Ou é mais fácil. Porque as pessoas do mundo, elas não têm compromisso com ninguém. Elas fazem aliança com todo mundo, quebram aliança com todo mundo. Mas você não, você é uma pessoa de aliança. Quem faz aliança não quebra aliança. Você está entendendo isso? Aí ele fala, fornicação, a impureza. A impureza, sabe tudo que é impureza, né? Pornografia, coisas que não deve, palavrão, impurezas. A afeição desordenada, a vil concupiscência, que são desejos, concupiscência quer dizer desejos descontrolados, né? A avareza, pelo amor, o que tem de gente avarento, assim, pelo amor de Deus. Eu conheci uma pessoa que perdeu muito dinheiro, sabe por quê? Ele escondeu embaixo do colchão muito dinheiro. Quando ele foi ver, o dinheiro não valia mais. Trocou a moeda, ele não foi trocar. Da hora que ele foi, tem, olha, falando, calma, morrendo aí, meu filho. Agora, vocês podem dar embaixo do colchão, pegar a herança de vocês, tá bom? Tem bastante dinheiro que o papai guardou lá. Morreu. Aí os filhos vão arrebentar logo esse colchão, pelo amor de Deus. Se for lá, levantaram o colchão, aquele mundaréu de dinheiro. Olharam aquilo, pegaram e falaram, mas isso aqui não vale mais nada. Não ajunteis tesouro na terra, que o ladrão rouba, ferrugem e corrói. Antes ajuntais tesouros lá no céu. Não seja avarento. Olha só o que ele explica da avareza. A avareza que é o quê? Então se você é apegado no dinheiro, sabe o que ele está falando aqui? Que você adora o dinheiro, você idolatra o dinheiro. Você está entendendo isso ou não? Se você idolatra o teu trabalho, tudo é trabalho para você, se torna uma idolatria. Idólatra vai entrar no reino dos céus? Não. Olha, pastor, mas como pode eu não entrar no reino dos céus? Eu só trabalho. Por isso mesmo você não vai entrar no céu, porque a sua vida é só trabalho aqui na terra, e você nunca se preocupou com as coisas lá do céu. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu quero que você saia cheio de Deus. O que é sair cheio de Deus daqui? A sua mente vai pensar como Deus pensa. Amém? Ele não vai obrigar você a fazer as coisas, ele vai dar a direção. Filho, essa é a direção certa. Aí você escolhe. E eu espero que você escolha fazer a vontade de Deus. Porque quando um rei governa uma nação de forma equivocada, sem Deus, todo o povo sofre. Não é uma pessoa que sofre. Quando um filho entra nas drogas, toda a família sofre. É ou não é? Quando uma pessoa da família se desvirtua de forma terrível, toda a família sofre. Não é só aquela pessoa que sofre, ela faz a família inteira sofrer. Mas quando alguém é cheio de Deus, ele impacta a família toda, ele abençoa a família inteira. E esse é você, em nome de Jesus.